Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Mais uma vez nós voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje conversamos um pouco, como sempre a título de sugestão e para reflexão, sobre os temas do Espiritismo. É que a maioria das pessoas, elas pegam diríamos, se tornam muito apaixonadas pelas crenças religiosas, sem consultarem a razão, a lógica. E o defeito, o problema, não é propriamente das religiões, das igrejas, mas é do seguidor da igreja, do seguidor da religião. Mesmo esclarecendo que a religião propriamente dita não salva ninguém. A própria pessoa é que conquista a sua salvação pela prática do bem. Não é somente pelo creio, pela fé, mas a fé nós sempre insistimos nessa parte, baseado no Espiritismo e baseado na própria Bíblia, que a fé ela deve caminhar de mãos dadas com as obras, quer dizer, a prática do bem. Mas ocorre que muitos seguidores de segmentos religiosos, dentro de escravizadas as paixões pela religião, as paixões pela Bíblia, elas então odeiam a palavra caridade. Quando se fala em caridade como pedra angular, como base de salvação, como base de libertação espiritual, como base de conquista de felicidade pleníssima, que é sinônimo de salvação, é a felicidade plena, que Jesus diz no Evangelho que o reino de Deus não está fora, está dentro de cada criatura humana. Então é uma conquista, não é uma doação de Deus, é uma conquista. Mas só se conquista pela prática do bem, pela prática da caridade. Mas muitas criaturas que interpretam mal a religião, interpretam mal a Bíblia, quando se fala na caridade, elas rejeitam, como se a caridade, a prática do bem, fosse o próprio Satanás, o próprio demônio, que essas figuras são simbólicas na Bíblia, elas não existem, nunca existiram. E de modo que odeiam a caridade, odeiam a prática do bem. E só se pegam mais no sangue do Cristo, que o sangue do Cristo salva, não é? E se pegam mais na fé, mas a fé sem obra é morta. A fé tem que andar bem casada com a prática do bem, com a prática da caridade. Isso aí é uma verdade bíblica, autenticamente bíblica, e está lá nos Evangelhos, que só a prática do bem é que leva à salvação. A prática da humildade, o exercício da humildade, evitar o mal, ser tentado para o mal e evitar o mal. Não praticar o mal, ao contrário, praticar o bem, porque praticando o bem é a base de salvação interior. A salvação é dentro, na alma. É uma conquista pleníssima de felicidade
que nós estamos distantes de conceber. Estamos distantes de imaginar o que é o reino de Deus dentro de cada um. De modo que estamos muito distantes desse reino de Deus. Mas estamos com o pé na porta dele. Não é? Estamos com o pé. E de modo que voltamos a dizer que não é a religião formal, a fé na igreja, a fé na religião, que salva o homem, mas é a prática do bem, a prática da caridade. A prática da caridade é a pedra angular da doutrina de Jesus. É a base da sua igreja. A igreja de Jesus é o cristianismo dele. Não é a igreja do mundo fundada pelos líderes religiosos. Não é essa daí. É a do Cristo. É a de Jesus. E de modo que, dentro desse princípio, o que nós vemos, a Bíblia não é culpada, não, dos fanáticos da Bíblia, dos apaixonados pela Bíblia. A religião, qualquer que ela seja, também a culpa não é delas. A culpa é dos seguidores dela que se apaixonam e se tornam os fanáticos, que o fanatismo é o veneno religioso, é o fanatismo. E quando nós vamos atrás para avaliar, para fazer uma análise desse princípio aí a gente vai ver que existe mais nas pessoas uma paixão pela religião, é uma paixão pela igreja, é um fanatismo pela Bíblia, e não há aí religiosidade, há apenas a paixão, há apenas o fanatismo religioso, que é um veneno, é um tóxico. Porque o fanático ele não raciocina. Qualquer tipo de fanatismo, de futebol, de política, qualquer tipo de fanatismo é prejudicial à própria pessoa, porque o indivíduo não raciocina e pode lhe fazer até um mal. O indivíduo pode se tornar um criminoso dentro do fanatismo ou da religião, pior ainda da religião, o fanatismo. Mas a culpa não é da igreja, a culpa não é da religião, a culpa não é da Bíblia, que não tem religião que manda o indivíduo fazer o mal. Acreditamos que não. A gente vê os movimentos religiosos, que o Espiritismo não é contra, e nem o Espiritismo vê nenhuma religião como uma sua competidora. O Espiritismo não compete com as igrejas, com religião. Pelo contrário, o Espiritismo respeita as religiões. E até como dissemos em programas anteriores, o Espiritismo vê a religião com bons olhos, embora elas vejam o Espiritismo com maus olhos, e até que persigam o Espiritismo. Mas o Espiritismo vê as igrejas, as religiões, como feitoras do seu trabalho, cumprindo a sua missão aqui na Terra. Quanta gente a gente não vê que saiu dos vícios, do assalto, dos vícios de uma forma geral, das maconhas, das heroínas, todo tipo de vício, e hoje são pessoas que seguem a religião e que mudaram de vida. Isso aí merece elogio, e o Espiritismo faz esse elogio. O Espiritismo respeita e mostra que as religiões, elas também são de Deus. O Espiritismo não vê as religiões como instituições de Satanás, nem do demônio, porque elas não mandam fazer o bem, só mandam não mandam fazer o mal. As religiões só mandam fazer o bem e direciona o seu seguidor para o caminho do bem. Endireitai os vossos caminhos. É como ensina a Bíblia, ensina Paulo, ensina os apóstolos. Então as religiões vivem em cima disso. Então a culpa não é da igreja, não é da igreja católica, de crente, não é da religião, e nem a culpa é da Bíblia. A culpa é dos seguidores que se apaixonam e que não raciocinam. É isso que nós vemos. Mas o Espiritismo respeita, e toda a religião está cumprindo a sua missão. Está transformando homens viciados e viciosos em homens regenerados. Não é a prática da caridade, não é a prática do bem? Isso aí não é o que o Espiritismo também procede, também ensina? A caridade é só dar esmola, uma feira básica? Não. Essa é a caridade material, da doação,
que se o seguidor dessa ou daquela igreja puder fazer, que faça, porque é um desprendimento e está exercitando a prática do bem, da caridade, que se opõe e que combate o egoísmo da criatura humana. Então o que o Espiritismo tem que condenar as igrejas, as religiões? Não tem nenhuma condenação. Pelo contrário, até incentiva para que elas cumpram a sua missão aqui na Terra. Isso é como pensa o Espiritismo. E de modo que nós estamos aqui só conferindo o relógio, porque ele é materialista. E nos lembramos até de mostrando que não é a igreja, a religião, que salva, mas a própria pessoa que conquista a salvação com a prática da caridade. Junte a fé, faça um bom casamento da sua fé com a prática do bem. É isso que leva à salvação, que libera, que leva à redenção espiritual, conforme o Espiritismo nos ensina, porque a base do Espiritismo é a caridade associada à fé, não é? Que é a mesma que Paulo ensina na epístola dele. Fé, esperança e caridade. E Paulo coloca, nessa mesma frase da epístola, Paulo coloca a caridade como a rainha das virtudes, até mesmo acima da esperança e assim mesmo acima da própria fé. Veja o que está lá escrito, que é o apóstolo Paulo que fala, que é uma das grandes autoridades bíblicas, Paulo o apóstolo. E de modo que nós recordamos uma parábola, não é? Que fala de Lutero, o sonho de Lutero. Já falamos superficialmente, muito por cima, dessa parábolazinha, que não é a parábola da Bíblia, está fora, de um sonho de Lutero. Já falamos em outra oportunidade, mas vamos voltar a falar. Que Lutero teve um sonho e se achou diante de uma mansão muito bonita, mas na porta da mansão tinha dois anjos luminosos. Ele parou no sonho dele e perguntou: o que é isso aqui? Aí os anjos responderam: aqui é o paraíso, aqui é o céu. Aí Lutero, aí ele disse: então já sei quem está aqui, os protestantes, os evangélicos, são eles que estão aqui. Aí os anjos disseram: não, eles não estão aqui. Aí Lutero insistiu: mas afinal quem é que está aqui? Estão aqui os católicos, os que seguiram a Igreja Católica? Aí eles disseram: também não estão aqui, na pergunta e na resposta. Aí novamente Lutero perguntou: então estão aqui os seguidores de Maomé, do islamismo, que também é a religião, estão aqui os seguidores de Buda, o budismo, estão aqui os seguidores de Confúcio, ou de qualquer outra religião oriental ou baseada no cristianismo. Aí os anjos disseram: também eles não estão aqui. Mas afinal de contas, quem é que está aqui? Aí os anjos repetem, aí eles voltam a dizer: estão aqui os que foram viciados no mundo, mas estão arrependidos. Estão aqui no céu as prostitutas, os gays, os travestis, as pessoas consideradas no mundo e desprezadas pelo mundo como pessoas de má vida, não é? Então essas criaturas estão aqui no céu, mas estão todas redimidas, arrependidas do tipo de vida que levaram na terra. São essas que estão aqui. Aí então Martinho Lutero disse: então, se os protestantes não estão aqui, e nem estão os representantes, os que passaram pela Igreja Católica, que eu protestei quando estava no mundo, então eu vou voltar e fazer uma reforma na religião que eu reformei e que está no mundo. Aí nisso ele se acordou. Ora lá, como se trata de uma parábola,
Então nós vemos aí, nessa parábola, por trás, uma grande verdade, é que Deus não condena os viciados, Deus não condena os que estão seguindo caminhos diferentes, Deus não condena, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. E ninguém tem mais caridade, amor pelos desviados, os viciados de uma forma geral, do que o próprio Deus, desde que eles estejam arrependidos. E depois do arrependimento, eles pratiquem a lei de amor, a lei de caridade, que eles se renovem. Não é isso que Deus quer, porque Deus não quer a morte do ímpio, é o que está nas Escrituras, quer que o ímpio, os pecadores de uma forma geral, eles se arrependam e em seguida reparem, entrem na fase de reparação dos pecados que eles cometeram. Então é esse povo aí viciado, esse povo aí desviado do bem, mas que se arrependeram sinceramente, que Deus abraçou e colocou naquela mansão que representa o reino de Deus. É o que nós vemos nessa parábola, que é um conto, mas que representa uma realidade e que mostra Deus de misericórdia e não Deus um condenador, para condenar suas criaturas humanas. Então nós ao mesmo tempo, no próximo programa, nós contaremos que nós vamos fazer uma continuação deste, contando a história de Inácio de Loyola, que é um caso semelhante a esse, no próximo programa, que será a continuação desse. Então, meus prezados amigos, companheiros de estudo do Espiritismo, mais uma vez nós chegamos ao término do nosso programa Encontro com o Espiritismo e voltaremos na próxima edição com a história, a parábola de Inácio de Loyola, que foi uma grande autoridade religiosa de séculos atrás. Então, muita paz para todos e até a nova oportunidade de encontro com o Espiritismo. E gostaríamos de encerrar fazendo mais uma sugestão. Se você tem problema de depressão, de angústia, de amarguras, de tristeza profunda e prolongada, você tem prolongada, porque depressão, tristeza, melancolia são normais, não é? São normais na criatura humana, mas aquelas que não passam dos limites. Mas se você tem esse tipo de problema, distúrbios espirituais, mentais, e que tem perturbação, uma pessoa perturbada, irritada, agressiva, pode ter obsessão por trás, não é? Se tem a obsessão por trás, remédio material não vai lhe curar, que a medicina material não cura o problema do espírito, da alma. A medicina material, ela é competente para curar o corpo e não a alma. Mas se você está nesse estado, aí procure a terapêutica do Espiritismo. Vá a um centro espírita, assista a reuniões semanais, não é? Tome passe, leia o Evangelho à noite quando for dormir, e na leitura do Evangelho você faz uma prece em seguida. Não sabe fazer a prece, abra o Evangelho segundo o Espiritismo, no final Allan Kardec tem umas fórmulas de prece muito simples. Aí você pode fazer a prece em voz alta, na sua dormida, porque os espíritos sofredores, perturbadores, que estão lhe causando depressão, tirando sua dormida e outro tipo de problema, eles vão melhorar com a sua perseverança, com a sua insistência. Faça uma prece envolvendo esses espíritos sofredores e vá dormir na companhia do seu anjo da guarda, que está também dentro do seu quarto, sentado ao seu lado. Creia nisso. E muita paz para todos.